Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vou guardar aqui a entrada do pessoal. Muito bem-vindos ao Minha Casa, Meu Reino. Muito bem-vindos ao Minha Casa, Meu Reino. Afinal, a nossa casa é o primeiro lugar do reino aqui na terra. Manifestação do Senhor através da nossa casa. Boa noite, Ilza. Boa noite, Cleice. Boa noite, Edson. Obrigado, pessoal. Quem está apertando o coração, obrigado. Para mim é muito importante, quando vocês apertam o coraçãozinho, vocês estão espalhando a mensagem do reino para outros lugares, né? Para que cheguem mais pessoas. Então é ótimo como vocês fazem isso. Agradeço muito. Boa noite, Eni. Angélica, né? Boa noite, Meire. Obrigado pelo coraçãozinho, pessoal. Boa noite, Silene. Boa noite, Raquel. Boa noite, Ari. Paz e graça, Ilza. Hoje eu gostei, vocês já começaram todos comentando. Agradeço muito que a gente se coloque sempre se comunicando, né? Nós somos o corpo de Cristo, temos que nos comunicar e levar a palavra do Senhor. Hoje eu vou continuar a leitura de Apocalipse. Meu objetivo é chegar até o final do livro. Eu convido vocês a estarem comigo. Eu já fiz 3 lives, né? Nas outras 3 lives eu falei do capítulo 1, 2 e 3. Se vocês puderem estar vendo, quem não assistiu, que possa assistir, vocês vão gostar. Nessas 3 primeiras lives, os 3 primeiros capítulos, né, de Apocalipse, é o Senhor falando para as igrejas, né, para as 7 igrejas da época, que foi escrito, mas que a gente tem que entender que a palavra ela é viva e eficaz. Então ela passeia por todo o tempo. Então aquela palavra que foram para aquelas igrejas é para nós hoje em dia, né? É um alerta do Senhor, porque, para quem não sabe, Apocalipse é o livro da revelação, né? O nome é Apocalipse, a origem, o significado é revelação. Então vocês, é um livro de revelação, né, do Senhor para esse último tempo. Então a gente tem que estar muito por dentro do que é falado ali. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Lidiane. Então é importantíssimo. Boa noite, Tati. É importantíssimo a gente estar por dentro desse livro, mais do que nunca. Porque é bem nítido que algumas coisas já estão acontecendo nesse nosso tempo, né? E o Senhor, Ele ia nos sinalizar. Ele nos sinalizou através da palavra. Está tudo aqui dentro. Tudo isso que já está acontecendo já foi sinalizado há muito tempo. E por outros profetas também, por Daniel. Daniel é um livro muito importante também. E o Senhor falou lá em Mateus também, na parte final de Mateus, acho que é a partir do capítulo, não sei se é o 23 ou 24, agora não tenho certeza, mas por ali ele começou a falar. A Cleice falando que esse livro me dá medo. Cleice, não tenha medo, de verdade, sabe, de verdade, porque na verdade, olha que incrível que eu vou te falar agora, mas Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de amor também, porque, como eu falei, os 3 primeiros capítulos é o Senhor avisando a igreja. É o Senhor te avisando. Então olha só como o Senhor é carinhoso. A primeira coisa que Ele fez foi avisar a igreja dele, né? Ele se preocupou. Olha como Ele é tão gentil, né? E zeloso. A primeira coisa que Ele fez, eu vou começar falando com a minha igreja.
Então você não tem que ficar preocupada, tá? Você faz parte da igreja. O que você tem que fazer é ler os 3 capítulos, porque você tem que achar em qual igreja você se identifica mais, né? E quais características de cada igreja você se identifica, porque o Senhor, assim que Ele fala o que Ele não está gostando, na sequência Ele já fala para você se arrepender, e Ele fala o que você tem que fazer para voltar, né, pro eixo, para estar com Ele. E tem uma igreja que é incrível, que ele não tem nada a falar dela, e eu achei muito bonito. Ontem aconteceu algo bem legal. O versículo 7 do capítulo 3, né? O versículo 7 e 8, né? Que ele fala: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E esse versículo é muito forte, porque ele mostra o que a gente tem que fazer para agradar o coração dele. Essa foi a única igreja que ele não repreendeu nada, ele não falou nada, sabe? Então, o que mostra, né? Que a gente tem que guardar a palavra do Senhor e não negar o nome dele nunca, jamais, né? Se você faz essas duas, você tem essa prática na sua vida, você já está agradando o Senhor, você já vai ter um olhar dele especial para você, e você vai estar alinhado com a palavra, né? Com que ele nos direcionou no final dos tempos. Então que vocês tenham isso em mente sempre, tá? Boa noite, Bela. Pessoal, se puder apertar o coraçãozinho, eu agradeço. Clarinha, Isabel, boa noite. Boa noite, Mariane. Então, quem falou que tem medo, não tenha medo, tá? Boa noite, Tereza. Boa noite, Jaque. Boa noite. Não tenham medo, porque ele é um livro de nos informar dos últimos tempos, né? O Senhor vem nos informar de como será os últimos tempos e o que Ele espera de nós, e também para sinalizar várias coisas para a gente ficar atento, vigiando, né? Vigiando. Esse é um tempo de vigiar. Estamos nessa última hora, né, do relógio do Senhor. A gente tem que ter isso em mente, que estamos na última hora, pessoal. É claro que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. É bem diferente. Ele conta o tempo é contado diferente, porque aqui estamos num cronos. O nosso tempo é um tempo linear, né? O Senhor, ele habita no Kairos. O tempo para ele ele vê o tempo todo, ele vê tudo, ele já sabe como começou, já sabe como vai terminar. Então já está tudo feito, né? Desde que ele criou o universo, desde que ele criou tudo, ele já criou feito. Ele já fez, pum, haja luz e pum, houve luz. Então que a gente tenha tranquilidade no nosso coração, até porque o que acontece, nós que somos igrejas, a igreja dele, nós seremos arrebatados, tá? Então não fique preocupado, porque quem é a igreja, se você está guardando o que ele falou, que ele já falou bem claro, se você guarda essas palavras e você não nega o nome dele em nenhuma circunstância, você está com ele. E isso já agrada o coração dele, isso é suficiente para você estar, como ele falou aqui, né? Debaixo dentro dessa igreja, né? E essa igreja aqui é super elogiada pelo Senhor, tá? Quem puder depois ler os 3 capítulos, vocês vão ficar por dentro dessas igrejas, e é importantíssimo nesse tempo a gente fazer isso. Boa noite, Benedita, Rayane, Loures, boa noite, Malu, boa noite, Fran,
Boa noite, Juliana. Pastora Railda, boa noite Lídia. Boa noite, Laurentina. Boa noite, Tereza Silva. Obrigado, tá, pessoal? Adoro quando vocês fazem comentário. Quiser fazer qualquer pergunta, falar o que vocês acham desse tema, o que vocês acharam de eu dar introdução nesse tema, Apocalipse. Realmente tem muitas pessoas que têm medo. Eu sei disso. É um tema que assusta um pouco. Mas vocês vão ver quando a gente vai lendo aqui, vocês vão vendo que apesar de a gente ter consciência que virá essa tribulação, a sua igreja será poupada. Pelo menos eu acredito nisso, né? Tem algumas igrejas que elas acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Outros acham uns acham que vão ser arrebatados no meio, porque vão ter um período de 7 anos a tribulação. Uns acreditam que ele vai tirar a igreja antes, outros no meio e outros no final. Eu acredito pela palavra, né, que ele vai tirar antes, nem no meio nem no final, né? Mas tem pessoas que acreditam nisso. Mas fiquem tranquilos, porque o Senhor, ele, se for para a gente passar por isso, é só mais uma prova de que ele quer que a gente, né, se esteja ajudando aqui, né, se esse for o caso. Mas eu acredito que ele vai tirar a gente antes, tá? Mas se for o caso, se for pra gente ficar aqui, que a gente continue representando ele, né? Que a gente tenha isso em mente, que a gente está aqui para representar ele, mesmo em meio ao caos. Mas eu acredito que não, até porque nesse período será retirado o Espírito Santo da terra. Isso aí que é o mais, sabe, assim, eu não consigo imaginar como é a gente sem o Espírito Santo, né? Imagina o ser humano sem o Espírito Santo. Já é algo muito doloroso, né? Ou algo muito difícil. Porque, por exemplo, a gente lê a palavra, como nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo está na palavra, ele permeia a palavra. Toda a palavra escrita pelos santos, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente lê a palavra e o Espírito Santo habita em nós estamos aqui no meio fazendo parte disso. O Espírito Santo que nos habita conecta a Ele mesmo na palavra. E a gente tem, por isso que a gente tem um discernimento, vem um versículo que solta aos nossos olhos e a gente conecta. E quando a gente lê certos versículos, eles vão nos transformando. A gente sabe que tem um poder aqui acontecendo, tem algo poderoso acontecendo. Como eu vim falando também, da gente se alimentar da palavra é fundamental, pessoal, fundamental. Tá travando um pouquinho? Tá, deixa eu ver a internet aqui. Pô, segunda vez, como é que pode estar travando assim? E agora? Voltou, Tati? Boa noite, Joelma. Boa noite, Helena. Boa noite, Daniela. Boa noite, Cleusa. Boa noite, Ana. Boa noite, Lina. Boa noite, Cleide. Boa noite, Núbia. Boa noite, Sara. Melhorou? Obrigado, Cleice. Eu acho que estava brigando porque eu estava com a Wi-Fi ligado e o meu celular ligado também. Aí ficou as duas redes brigando aqui, eu acho que foi isso. Tá? Mariana, se você quiser entrar aqui, só me falar, tá, o que você quer falar, qual o objetivo, e eu abro aqui pra gente conversar, tá? Mas o objetivo hoje é a gente falar da leitura aqui do capítulo 4, mas como eu falei, eu quero que vocês participem também. Para mim é importante a gente fazer essa troca, tá bom? Então não tenham medo, né? Porque o Senhor Ele é zeloso pela sua igreja, Ele nos ama. Então eu não vejo por que Ele faria algo que não fosse para o nosso bem e para o bem, né, de todos nós. Porque a gente tem que entender que tudo é pro bem. Se você está
se santificando, buscando o Senhor, né? Se você está fazendo esse processo, boa noite, Cíntia, você já tem um compromisso com o Senhor, você já, né, já se batizou, já tem um caminhar com o Senhor, você não tem por que ficar com medo. Já tem uma história, você já busca Ele na intimidade. Outra coisa que eu venho falando muito aqui, essa questão de você buscar Ele na intimidade, porque é lá que Ele vai te revelar coisas, é lá que Ele vai te revelar o seu propósito, lá que Ele vai, que vocês vão ficar mais íntimos, né? Como o nome mesmo diz, você ajoelhado no quarto, abrindo seu coração, orando, fazendo oração, louvando o Senhor, né? Adorando Ele com sua vida, adorando Ele com as suas palavras, adorando Ele de coração, de entrega. Você fazendo isso, você não tem por que ter medo, não tem por quê. Então você tem isso em mente, você vai ver que é tudo para a glória dele, né? E a gente tem que ser forte. Nós somos o corpo de Cristo, temos que ser fortes. Se você faz parte do corpo, não tem por que ter medo, né? O Senhor não ia contra uma parte do corpo dele. Ele quer proteger todos nós. E a proteção é essa, é guardar a palavra e não negar o nome dele. Porque se você nega o nome dele, você está saindo do corpo, você está, né, saindo do rio. Nós temos que entender que temos que caminhar dentro desse rio, do rio da vida, o rio do Senhor, né? Se você estiver fazendo isso, pode ficar tranquilo, seu coração pode ficar descansado, descansa no Senhor, né? Então vamos lá, capítulo 4, vou começar a leitura aqui, tá, pessoal? Capítulo 4, Apocalipse, capítulo 4, vou começar do versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal com rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava
assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Isso aí, esse foi o 4. Acho que eu vou continuar lendo o 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, e receber o poder, o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Esse é o 5. Incrível, pessoal. Então essa é a hora que é revelado, o Senhor aparece aqui nesse momento, né? Primeiro momento que o Senhor aparece no livro, e a gente vê que ele pega ele foi o único que pôde pegar, né, essa carta, né, que a gente chama de carta aqui, esse livro que a gente chama de livro. Naquela época o livro, por que ele fala escrito por fora e por dentro? Porque o livro era como se fosse um pergaminho, então você conseguia ver a parte interna e a parte externa, e os selos ficam por fora.
E o Senhor era o único que podia abrir. E ele tomou isso da mão do Senhor, né? Muito legal, porque tu vê que ele tinha essa... É como se ele... Só ele podia fazer aquilo, né? Só ele poderia pegar o livro, porque ele pagou o preço. O Senhor pagou o preço para poder ele... Porque o que esse livro representa? Ele representa que ele tem por que julgar. Ele é o único que é justo para poder julgar a humanidade no final dos tempos. Por tudo que ele passou por nós, né? E pelo que ele entregou, ele se entregou pela humanidade. Se a gente pensar, né? Ele se entregou pela humanidade. Você ter acesso ao Senhor hoje em dia, tanto que ele falou, ele queria que nós proclamássemos sobre ele por todas as nações. É isso que determina a volta dele. Então, que ele seja todo ouvido ouvirá falar do Senhor. Não vai ter desculpa. Não teremos desculpa de falar que nunca se ouviu falar dele, que ele não avisou, que a palavra não foi pregada, porque por isso que ele queria tanto que a gente fala disso aqui, né? Que a gente levasse a palavra. Porque a gente levando a palavra a todas as nações, aí sim ele pode voltar. Quando todo ouvido ouvir falar do Senhor, não tem mais como, não tem mais motivo para a gente, para que não aconteça isso. Então que a gente tenha isso em mente, que o Senhor está voltando e que ele veio aqui e que ele vai continuar esse caminho aqui, né, durante os próximos capítulos. Mas eu gosto de sinalizar aqui a questão, né, que é o que eu tenho falado desses dias, que é a questão dos reinantes, né, que é o que eu trago, o princípio que eu trago aqui no canal. A questão que nós temos que buscar esse caminho de reinante, né, o caminho do reino. O caminho do reino, a gente tem que ter isso em mente, que a gente veio aqui para reinar, que temos que estar preparados como reis e sacerdotes, né, porque esses que vão reinar na terra, né. Eu vou ler agora aqui os pedaços, os versículos que ele fala sobre essa questão de quem estava reinando. Você também tem muitos teólogos já acreditam também que os anciãos, eles são pessoas. Alguns acreditam que são 24 anciãos, alguns acreditam que são 12 do Velho Testamento e 12 do Novo Testamento. Não tem como isso não está aqui na palavra, tá? Não está dizendo em nenhum lugar isso, mas que dá para a gente perceber pela palavra mesmo, é que dá para entender que são pessoas que tinham coroa, né? Que eram reis, que foram decretados reis pelo quem? Pelo Senhor. Eu vou ler aqui. Vou achar aqui o versículo. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número de 10 de milhões. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Acha aqui. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então a gente tem que buscar esse caminho de vitória, né? O que é esse caminho de vitória? É a gente conseguir encontrar o nosso propósito,
e vencer nesse propósito, cumprir esse propósito. Esse é um caminho de vitória, né? Boa noite, Alda. Deixa eu ver aqui. Vai, não abriu não. Não é estranho? É, não abriu. Então busquem isso, pessoal. Tá? Busquem o Senhor. E a gente tem que achar o nosso propósito para poder reinar aqui com o direcionamento dele, né? Com o cuidado dele. E confiante de que o Senhor não vai fazer um... Ele não está buscando o nosso mal, né? Isso aqui é um caminho, mostra que esse dia ia chegar, o dia do julgamento ia chegar. Então se a gente tentar aceitar de novo aqui a Rosana. Então que a gente tenha isso em mente, que a gente esteja preparado. É para isso que serve nesse momento, para a gente poder se preparar para que não aconteça nada, que você esteja vigiando, né, para nada acontecer. E você, na hora que ele voltar, você esteja cumprindo o seu propósito, para que ele volte e você esteja bem, preparada para ele. Tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje eu vou parar por aqui. Tá? Hoje foi mais rapidinho. Capítulo 5, amanhã eu volto com 6. Né? Ver se eu continuo dando sequência. Vamos ver como é que vai fluir amanhã. Para a gente conseguir estar aqui evoluindo nesse livro. Acredito que a gente consiga terminar ele num tempo bom. Né? Se a gente conseguir 2 capítulos por dia, são 22 capítulos. Então acho que a gente vai conseguir desenvolver bem. E vamos ler o livro. Vamos ver o que vem aí pela frente. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Fazer aqui uma oração rápida, uma oração de aceitação. Caso você esteja passando aqui pela primeira vez e queira aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu vou fazer essa oração para que você entre, né, no reino do Senhor, que você possa começar a ter uma vida com Ele. Ele vai fazer um mover na sua vida. Basta você fazer essa oração comigo, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abba, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai. Paizinho, obrigado por essa noite, obrigado pelo seu mover, Senhor. Obrigado por essas palavras, que a sua palavra tenha chegado ao coração das suas filhas e dos seus filhos, Senhor. Que o Senhor possa estar se revelando em espírito, em amor, em verdade a cada um de nós, Senhor. Todos os dias das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar nos trazendo a sua palavra e que não traga, que as suas filhas e seus filhos não sintam medo em seus corações com essas palavras, sim. Mas sim, elas sintam esperança de que o Senhor está voltando. Elas sintam que o Senhor está vindo e que é isso que importa. O Senhor não quer o mal de nenhum de nós. O Senhor sempre vai querer o nosso bem, sempre zela por nós em todos os momentos. Então que elas possam se sentir protegidas pelo Senhor nessa noite, Pai. E que o Senhor faça o seu mover na vida delas com todo o seu amor, toda a sua bondade, Senhor. O Senhor veio te pedir para o Senhor consagrar essa oração que eu vou fazer agora, Senhor. E que o Senhor possa estar tocando os corações de quem tem que ser tocado para te conhecer em espírito e em verdade, Pai. Faça essa oração comigo para poder estar se
entrando num caminho de bênção com o Senhor. Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Fiquem na paz do Senhor. Rosana, eu tentei te aceitar aqui para você falar, mas não sei o que aconteceu, não entrou. Tá? Então, fiquem na paz do Senhor. E até a próxima live. Com Deus. Amém.